Boa noite a todos. Contente com a presença de todos, porque onde a palavra de Deus está, é sempre um bem-aventurado quem está para ouvi-la. Seja onde for, desde que a palavra de Deus seja pregada, buscada a ser pregada com fidelidade. Bem-aventurados os que ouvem, porque ela é o poder de Deus, tanto para a salvação, quanto para a edificação daqueles que já o conhecem como Senhor e Salvador, e também para aqueles que vão ser trazidos à reconciliação com Deus. A palavra de Deus é o meio, e não há outro. Tudo acontece, toda a operação de Deus no pecador, seja nos convertidos, seja nos não convertidos, acontece sempre por meio da sua palavra. Não vai acontecer de outra forma. Não há uma revelação especial em nosso tempo. As revelações especiais cessaram já com os apóstolos, e tudo o que Deus quis que permanecesse, Ele deu um jeito no seu poder de que fosse trazido e registrado. E, portanto, quando nós pegamos esse livro, nós pegamos na palavra de Deus. E ela é o poder de Deus, tanto para a salvação, como está em Romanos, capítulo 1, quanto para edificação para o povo de Deus, para que ele seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a vontade do Senhor, como está em 2 Timóteo. Os homens santos de Deus, como nós estamos estudando com o pastor, sobre a inspiração da Bíblia, né? Ou seja, de que esse livro foi produzido por Deus. Esses homens foram usados por Deus para escrever aquilo que Deus quis que eles escrevessem, a vontade de Deus. E é por meio deste livro, dessa palavra, é que Deus opera o querer e o efetuar dele, conforme a sua boa vontade. Amém, irmãos? Né? Então, sempre é um motivo de alegria quando tanto os crentes quanto aqueles que ainda não são crentes, Deus sabe quem é, quem não é. Nós não sabemos, mas Deus sabe quem é dele. Deus conhece os seus. É uma alegria se a pessoa está a ouvir a palavra de Deus. Nosso pastor não está aqui hoje, só para os nossos visitantes, porque ele está entre os dengosos. Ou seja, ele pegou dengue, né? Mas Deus está a cuidar do seu servo e ele já está melhorando, né, irmão? O irmão Vitor aqui é filho dele, né? Então nós estamos contentes. Mas se Deus quiser, domingo que vem, ele já estará também aqui novamente em nosso meio. Irmãos, abram suas Bíblias, quem tem ela, lá em Mateus, Evangelho de Mateus. E mais precisamente no capítulo 5. Aqui começa aquilo que é intitulado pelos homens, né, como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Jesus, diante de uma multidão, ele subiu num monte. E ali daquele monte, ele proferiu esse sermão. Um sermão muito importante. Esse sermão, ele caracteriza um verdadeiro cristão. Jesus quis deixar características por meio desse ensino daquilo que normalmente deve ser o pensamento e as atitudes de um cristão verdadeiro. O verdadeiro cristianismo, irmãos e amigos, ele tem que ser condizente com o ensino da palavra de Deus. Muitos são os que se dizem cristãos. Nós dizemos, é dito que nosso país é um país cristão. Mas o que vai realmente falar por cada um individualmente é se o viver dele é compatível
com o ensino da palavra de Deus a respeito do verdadeiro cristianismo. De tal forma que ele pode se inserir dentro desse livro e falar: meu viver é condizente, eu estou aqui. Eu sou dirigido pela palavra de Deus. Eu sou de Deus. Do contrário, o dizer não pode dizer muita coisa, ou não pode significar muito, porque Deus sonda os corações e não a boca. Ele conhece-nos a partir do íntimo. Ele sabe quem são os seus regenerados. Ele sabe quem são verdadeiramente os seguidores de Cristo. De maneira que no dia do juízo final, ele vai saber muito bem quem ele vai colocar à direita e quem ele vai colocar à esquerda. E esse Sermão do Monte, ele retrata aquilo que deve caracterizar o verdadeiro cristianismo, ou a vida de um verdadeiro cristão. E nós vamos ver, irmãos, nos primeiros versículos aqui desse sermão, no capítulo 5, que o entendimento cristão é um entendimento totalmente contrário àquele entendimento mundanista. O mundo não é de Deus. A Bíblia fala claramente que o mundo jaz no maligno e não precisa. A gente mesmo está vendo. Na verdade, precisa, sim, a Bíblia dizer, mas eu digo que as evidências ratificam essa verdade. O mundo não é de Deus. O príncipe desse mundo é o diabo. Por meio de todo esse mundo físico percebido, existe um mundo espiritual em ação contínua e ininterrupta, que influencia diretamente as atitudes das pessoas, de maneira que levam eles a agir como eles agem, a pensar como pensam e a fazer o que fazem. E há uma ideologia de bem-aventurança no mundo de quem são os felizes, mas quando você vem para a palavra de Deus, nós vemos que o conceito de felicidade do mundo não é o conceito de felicidade que Deus estabeleceu. Quem são verdadeiramente os felizes? É quem tem muito dinheiro, muita saúde, quem passeia muito, quem tem uma bela família. Tudo isso é bom, se bem usado, se é para o bem. Mas não é isso que caracteriza um bem-aventurado. Em relação às riquezas, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: o que adianta uma pessoa, se possível for, ele ser o dono do mundo, ter todas as riquezas a seus pés, como alguns praticamente quase que tiveram, os imperadores do passado, né? Eram senhores do mundo. E perder a sua alma. Eis uma pergunta a ser respondida. O Senhor levou as pessoas que estavam a ouvi-lo a refletir. O que adianta eu ter toda uma riqueza, toda uma condição boa de saúde, toda uma condição familiar estável, mas se eu não tenho salvação, eu não estou em paz com Deus, eu não estou bem com o juiz de toda a terra. Se naquele dia, no dia do juízo, quer você creia ou não, ele acontecerá, porque a palavra de Deus o diz. Jesus te chega para você e fala: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Tudo isso que eu falei não adiantou absolutamente nada. É
É o que o Senhor quis dizer com essas palavras que ele disse. O que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que ele dará em recompensa da sua alma? Quem são os bem-aventurados? Vamos ver aqui, a partir do versículo 1, e nós vamos ler alguns versículos desse texto do Sermão do Monte, o começo dele. Eu estou em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, irmãos e amigos. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, ele está falando com seus discípulos, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, por causa de Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aqui. Eu vou fazer mais uma breve oração. Os irmãos apenas inclinem a cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, que é a verdade. Usa desse seu vaso aqui imperfeito, Senhor, mas usa, Senhor, no poder que o Teu Espírito Santo tem para falar tão somente a verdade, Pai, conforme a Tua palavra. Que eu não possa ir além dela e nem ficar aquém dela, mas que eu possa falar, Pai, conforme o ensino dessa passagem que nós lemos em particular. E que o Senhor aplique isso, Pai, conforme a sua boa vontade, conforme a tua graça, a sua misericórdia, a todos os presentes, inclusive aqueles que hão de ouvir essa mensagem pelas redes sociais. E que o Senhor esteja conosco, Pai. Perdoa-nos nas nossas falhas e usa-nos como instrumento de justiça do Senhor para transmitir o teu conselho. Eu te peço essas coisas e agradeço em nome de Jesus. Amém. Jesus subiu no monte, como lemos aqui, e ele começou a instruir, Ensinar. Deus ensinando. Jesus é Deus. O eterno Deus Filho, que fez-se homem para ser o nosso Salvador. A salvação é de Deus. Jesus é Deus. E ele veio para ser o nosso Salvador, o Salvador dos pecadores. Jesus quer dizer, o nome Jesus traduzido é o Deus que salva, ou o Deus Salvador. E ele ensinou o caminho da reconciliação, o caminho da vida eterna, o caminho do perdão perfeito, o caminho da justificação de vida. Aquilo que nenhum de nós temos por nós mesmos e nem conseguimos por nós mesmos. É impossível que um homem se reconcilie com Deus a partir de si mesmo. Daí Jesus na cruz do Calvário. Ele é a satisfação da justiça eterna.
Ele é a satisfação de Deus em favor dos pecadores. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Logo, tudo se acontece na pessoa e obra de Jesus Cristo. A reconciliação é com ele, fora dele, condenação. Este Jesus é quem está ensinando aqui. E ele deve ser crido. Porque ele é digno de ser crido. Ele é o próprio Senhor da palavra. Ele é o Evangelho. E ele começa falando: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele não diz pobre financeiramente. Ele não disse: bem-aventurado aqueles mendigos, os pobrezinhos que não têm muita coisa neste mundo, não tem casa, não tem uma boa conta bancária, sofrem por conta dessa condição financeira ruim. Não é isso. Ele diz pobres de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito. Então, o que caracteriza um pobre de espírito? O que realmente quem são os pobres de espírito? Irmãos e amigos, essa pobreza de espírito, ou seja, é uma constatação da nossa realidade diante de Deus. Quem é Deus e quem sou eu? Essa pobreza de espírito, ela se dá em função da riqueza em santidade e justiça de Deus. Quando nós vemos a justiça e a santidade de Deus, como ele é santo, santo, como está em Isaías e lá em Apocalipse, a qual os anjos tampam os rostos com suas asas para não contemplar a santidade de Deus, porque não podem, mesmo sendo santos anjos. Então nós começamos a entender que nós somos pobres de espírito, ou seja, que nós somos pecadores. É isso que está dizendo. É um reconhecimento de que perante Deus eu sou um indigno. A soberba é o principal, amigos e irmãos, é o principal inimigo da salvação. Porque o homem não quer, de maneira nenhuma, o homem que eu falo no sentido genérico, homem e mulher, não quer de maneira nenhuma se humilhar. A humilhação não é da natureza humana. Caída em pecado, vendida como escrava ao pecado. Ela sempre busca exaltar a si mesma. Mas um pobre de espírito, o qual é bem-aventurado por Deus, é aqueles que se humilham a si mesmo, reconhecendo a sua condição de pecador que somos. E sentindo, percebendo a necessidade da obra redentora de Jesus Cristo na sua vida para salvação, para perdão, para que esses pecados sejam expurgados, para que eles sejam perdoados, para que eu possa ter a certeza de que eu vou chegar na presença de Deus e ser aceito por Ele. Cristo na cruz, irmãos e amigos, é para os pobres de espírito.
primeira mensagem que Jesus Cristo saiu pregando juntamente com João o Batista e que foi pregado por todos os apóstolos e que é pregado pelas igrejas verdadeiras é: arrependei-vos e crede. A salvação começa com um arrependimento de pecados. Mas como você vai se arrepender se você não se acha um pobre de espírito? Você se acha bom, só que tem um problema. O seu parâmetro é as pessoas, mas o parâmetro bíblico é o próprio Deus. Você nunca mentiu? Você nunca cobiçou? Você nunca odiou sem causa? Poderíamos enumerar pecados que, uma hora ou outra, nós cometemos. E o próprio Jesus Cristo, ele fez questão de mostrar como Deus vê o pecado, ou a partir de onde Deus vê o pecado. Porque muitas vezes nós podemos considerar: mas eu nunca adulterei. Talvez você nunca adulterou na prática, mas e no seu coração? Porque o julgamento de Deus, amigos e irmãos, vai ser a partir do coração. Do que passou aqui e aqui. Jesus falou que se um homem olhar para uma mulher cobiçando-a, ele já adulterou perante Deus. Está dando microfonia. Ele já adulterou. Se uma pessoa odiar uma outra pessoa sem causa, ele já é um homicida perante Deus. Ele vai ser julgado como homicida no dia do juízo final. Mesmo que ele não tenha ido a vias de fato. Mas não precisa. Ele já é um pecador. Porque a transgressão do mandamento de Deus aconteceu no coração dele. Por uma razão ou outra, ele não foi às vias de fato, talvez por covardia, talvez por conta das consequências, mas se passou no coração dele, ele já é culpado. Isso é o que a Bíblia ensina, meu amigo e meu irmão. Se você não concorda comigo, você tem que discordar desse livro também, porque é o que está aqui. Nós somos pecadores, uns mais, outros menos, mas todos nós somos pobres de espírito. Todos. Um pobre de espírito, nele há um descontentamento consigo mesmo em relação a Deus. Ele vê que ele não está compatível com Deus. Se você é um conhecedor da palavra de Deus, você vai se sentir um miserável diante de Deus. Você sabe por que as pessoas não se sentem um miserável diante de Deus? Porque eles desconhecem a vontade de Deus, eles desconhecem a Deus, eles desconhecem a santidade e a justiça de Deus. Então a pessoa vai, comete toda sorte de pecado e depois ainda agradece a Deus. Graças a Deus, eu pulei o carnaval e foi muito bom. Eu estava quase nula. Ele não sabe o que está dizendo. Ele está debaixo da ira de Deus. Porque se ele fosse uma pessoa temente a Deus, reconciliada com Deus, um pobre de espírito, ele não estaria lá. Nem lá ele chegaria. Porque todos aqueles que são pobres de espíritos também são reconciliados com Deus, também são perdoados por Deus e têm o Espírito de Deus morando nele. Eles são pessoas santas no seu viver. Uma pessoa dizer que é um cristão, mas a vida dele não é uma vida de santificação, o cristianismo dele é só de boca. Porque o poder de Deus opera verdadeiramente naqueles que são dele. Opera levando eles a uma santificação de vida. Ele abandona
Nós já lemos aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome e sede, duas vitais necessidades do corpo. Um espírito regenerado, um espírito quebrantado, ele tem fome e sede de justiça verdadeira, tanto no mundo quanto na sua própria vida. Não é que ele deseja justiça dos outros, mas ele mesmo comete os pecados, as injustiças. Ele próprio não vai fazer. Não existe no cristão verdadeiro aquilo que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu falo e faço o que eu faço. Como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Um espírito pobre, um pobre de espírito, é aquela pessoa, irmãos e amigos, que vê que nele mesmo não habita bem algum. E que ele precisa mesmo da riqueza do sacrifício de Jesus Cristo. Para ser salvo, para ser perdoado, para ser justificado e para estar com Cristo e com Deus na nova terra e no novo céu que há de se manifestar quando Cristo se manifestar na sua segunda vinda. Para não ser lançado na perdição eterna. Ele olha para si e ele vê os seus pecados como ofensas a Deus. Ele não vê como algo natural. É natural, todo mundo... Não. Ele vê como ofensa. Ele vê como pecado. E ele não vive na prática deles. João, o apóstolo, na sua primeira carta, ele foi bem contundente. Ele diz que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. Não é no sentido de conhecer, né, olho no olho. Não. Ele não pertence a Deus. Ele não foi regenerado. Ele ainda é uma pessoa sob os seus pecados. Ele ainda é um escravo do pecado. Ele não foi libertado por Cristo. O prazer dele não está nas coisas de Deus. O prazer dele está no mundo e no que o mundo tem a oferecer. Ele é um praticante da iniquidade. Ele não só pratica, como ele consente. E às vezes ele até se diverte com coisas que são abominadas por Deus. Ele não é um pobre de espírito. Ele se vangloria de si mesmo. Cuidado com o que você está considerando para chegar na presença de Deus. Só há uma aceitação da parte de Deus para o pecador. E é pelo sangue de Jesus Cristo. Lavado no sangue de Jesus Cristo, purificado por Cristo pela fé. Como diz Davi, purifica-me, Senhor, e eu serei puro, alvo como a neve. Davi sabia que ele não podia se purificar a si mesmo. Davi não era um homem mau. Ele era um bom homem no sentido dos homens, como eu e você, provavelmente. É natural as pessoas, o Bertano é um bom homem. Sim, no conceito humano, da nossa sociedade, há muitos bons homens e boas mulheres. Responsáveis, boas donas de casa, bons maridos e mulheres, esposas. Bom pai, bom filho, mas não diante de Deus. Diante de Deus, o único bom é Cristo. Por isso que é Cristo por nós, o justo pelos injustos. Cristo na cruz, irmão, era o justo de Deus pelos injustos pecadores.
O sacrifício de Cristo foi vicário, foi substituto em nosso favor. Cristo não morreu assim no sentido de que ele teve uma morte como qualquer outra. Ele foi sacrificado por Deus em favor dos pecadores que creem nele, que reconhecem que são pobres de espírito, que precisam de Jesus Cristo. Uma pessoa não vai chegar à conclusão que ele é um pobre de espírito se ele começar a olhar para pessoas que são piores do que ele. Mas olha para a palavra de Deus, meu amigo. Olha aqui, é aqui que você tem que olhar. Essa palavra é que vai nos julgar no dia do juízo. Deus não vai medir você ou não vai julgar você no dia do juízo com base no que foi o Bertano, o Cicrano. Mas a questão é, os seus pecados estão sobre ti? Eles não foram levados na cruz do Calvário? Eles não foram imputados sobre o Filho de Deus? Não. Por quê? Porque você nunca creu nele. Então eles permanecem. E você será julgado por cada um dos pecados cometidos. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 22, no 21. E lançado na condenação. Creia você ou não, essa é a realidade, porque a palavra de Deus o diz. Lá em Lucas, no capítulo 18, Jesus contou uma parábola que retrata bem o que é um pobre de espírito. A partir do versículo 10, ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe do templo, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Esse publicano caracteriza bem um pobre de espírito. Ele se sentia indigno de Deus. Ele olhava para si mesmo e se sentiu indigno. E a única coisa que ele podia dizer ou fazer era clamar por misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Salva-me. Venha em meu socorro, Senhor. Porque senão ai de mim. Porque os meus pecados testificam contra mim, eu conheço eles. E eu vou dizer, Jesus diz que esse desceu justificado para a sua casa. Porque Cristo veio salvar o que se havia perdido. Cristo veio salvar o pecador perdido, que reconhece a sua condição de pecador, meu amigo, irmão. Ele mesmo diz que todos aqueles que for a ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora. Mas você precisa ir a ele. E como você vai até ele? Como esse publicano. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Perdoa-me, Senhor. Me salva. Como ladrão na cruz. Eu acho que todos conhecem a história, talvez até aqueles que não são muito leitores da Bíblia sabem que Jesus foi crucificado com 2 salteadores.
Mas um deles se arrependeu. Na última hora. Algo raro de acontecer. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não continue, meu amigo, a se exaltar a si mesmo. Toda exaltação pertence a Cristo. Não há jactância, não há orgulho na salvação de nenhum sequer. Nenhum pecador salvo pode se orgulhar de nada. Ninguém pode bater nas costas, dizer, eu fui salvo porque eu sou melhor do que o Bertrano, Cicrano, porque eu vou para a igreja, porque eu me visto de maneira diferente, porque eu sou... É o que o fariseu estava fazendo, ele estava se exaltando a si mesmo. Ele estava desprezando a obra redentora de Jesus Cristo. Como se ele fosse capaz de satisfazer a Deus por si mesmo, por conta do que ele andava fazendo. Jesus disse, você não. Mas aquele que se humilhar, confessar seus pecados, esse sim será salvo. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos e para os seus seguidores, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Primeiro ponto. Você sai de cena. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o método de Deus. E quem se submeter a ele é os bem-aventurados. Quem não se submeter a ele continuará sendo um maldito perante Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Que Deus resiste aos soberbos. Não tem lugar no reino de Deus para soberbos. A soberba não é de Deus. A soberba não é dos pobres de espírito. A soberba é daqueles que ainda não conhecem a Deus. Ele diz que bem-aventurados também são os que choram, porque eles serão consolados. Na verdade, irmão, isso aqui está atrelado à mesma coisa dos pobres de espírito. Quem são aqui os que choram? Não quis Jesus aqui que chorar porque alguém morreu, ou porque você está doente, ou porque está aconteceu uma catástrofe, como está acontecendo lá no sul do país com as enchentes. Muita gente lá está chorando. Mas não é esse choro da qual Jesus está falando. É o chorar pela sua condição de pecador. É chorar a miséria dos seus pecados. Isso envolve conhecimento da santidade de Deus. Deus é santo, meu amigo. Eu usei aquela passagem, quando eu falei santo, 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 eu estou me referindo a uma passagem bíblica que está lá em Isaías e também em Apocalipse, onde os anjos, eles estão na presença de Deus, aqueles anjos que estão na presença mesmo de Deus, e eles ficam dia e noite dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ou a palavra santo, santo, santo é o que era, o que é e o que há de vir. E não para o tempo todo. Agora, você acha que você vai chegar na presença de Deus tal qual você está, sem Cristo, sem a redenção de Deus, e você acha que vai ser aceito por Ele? Você acha que você vai encontrar descanso dessa forma? Quando o seu corpo for para o cemitério, você acha que o seu espírito vai entrar na presença de Deus sem Cristo? Jamais. Eu posso te afirmar. Eu vou dizer uma coisa, à luz do ensino da palavra de Deus. A maioria das pessoas que partem desse mundo, eles só descansaram mesmo no entendimento daqueles que estão lá no funeral, que estão dizendo, o Bertano descansou, a Bertana descansou.
Mas na realidade, eles não descansaram. Porque o Hades, ou o inferno, é uma condenação que já começa a partir da morte. Ou a bem-aventurança, ou a glória, ou o paraíso, como Jesus disse para aquele ladrão convertido. Os dois é uma realidade que começa logo depois da morte. O corpo vai virar pó, mas o espírito ou vai para o paraíso de Deus, para a glória, ou vai direto para a condenação. Lugar de sofrimento. E isso não é descanso. Lá em Tiago, no capítulo 4, nós lemos: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai-vos a mão, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4, de versículo 8 até o versículo 10. Veja o que a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus. Mas como você vai chegar a Deus? Sentindo as vossas misérias, lamentai e chorai. É o que a Bíblia ensina. Eu, sendo um pecador, eu não posso chegar a Deus com a cabeça erguida. Veja na Bíblia, irmãos, que mesmo os santos de Deus, quando Deus chegava para falar com eles, a primeira coisa que acontecia com eles era eles prostrarem de joelhos e colocar a cabeça no chão. Até quando um anjo do Senhor aparecia para eles, a primeira coisa que eles faziam era se ajoelhar imediatamente. Se não houver humilhação, humilhai-vos perante o Senhor, também não há exaltação da parte do Senhor. Veja que está atrelado. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Logo, o que se entende? Que se não há humilhação, não há arrependimento de pecado, você quer continuar na sua vida tal qual ela é, então também não há aceitação da parte de Deus. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, quando ele estava indo para Jerusalém já para ser crucificado, ele já sabia disso. Ele viu aquela cidade, não as construções, ele viu o povo, um povo pecador, um povo que não cria nele, um povo perdido. E diz a palavra de Deus que ele chorou sobre ela. Porque ele sabia que ela não o reconhecia como sendo o Salvador do mundo. Ela não via, eles não viam eles como necessitado daquilo que ia acontecer com Cristo logo depois, a sua crucificação, a sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Não. Eles eram religiosos, mas não eram convertidos. Tem que haver choro, choro de arrependimento. A Bíblia fala de um grande apóstolo, né, que teve um dizer, já era cristão, tá, quando aconteceu isso. Mas ele negou Jesus 3 vezes, que foi o apóstolo Pedro. Jesus advertiu ele que ele iria negar, mas ele achou que não ia negar, mas ele negou. Diante da ameaça de morte, ele negou Jesus 3 vezes. Conforme Jesus havia dito. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus é Deus e ele era onisciente, sabia de tudo. Mas a palavra de Deus diz que Pedro, quando saiu dali, Jesus olhou para ele. Ele lembrou do que Jesus havia dito. E diz que ele chorou amargamente. Isso é arrependimento.
Arrependimento não é você chegar lá e fazer uma confissão e depois continuar fazendo as mesmas coisas. Isso não é arrependimento. Não segundo a Bíblia. Tem muita gente que faz confissão. Depois do carnaval, é comum as pessoas fazerem confissão. Mas não é arrependimento, porque no próximo carnaval eles estão lá de volta. E antes mesmo do carnaval, eles continuam fazendo tudo aquilo que Deus abomina. Deus não se deixa enganar. Ele sabe quem são seus arrependidos. E aquele que é arrependido, abandona a iniquidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse pelo Espírito Santo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Você tem se apartado da iniquidade, meu amigo? Talvez você fale, eu sou cristão. Você tem se apartado do pecado? Esse é o ponto. É isso que vai mostrar se você é de Cristo ou não. Se o Espírito de Cristo está em ti, então você se aparta da iniquidade. Não importa qual seja ela. Não importa o prejuízo que vai lhe trazer. Você se aparta dela. Você vai chorar os seus pecados. Outros bem-aventurados são os mansos. A mansidão é fruto do Espírito Santo. A palavra usada aqui é praus, no grego, né? E significa que uma pessoa submissa à vontade de Deus, ou para com Deus, e que não resiste à sua vontade. Quer dizer, não há uma relutância, manso nesse sentido de sujeição a Deus. É o que Deus quer, então eu me sujeito. Bem-aventurados que se sujeitam a Deus incondicionalmente. Eles amam a Deus, eles pertencem a Deus, eles querem obedecer a Deus, então eles se submetem. Mansos, bem-aventurados esses que não lutam contra a vontade de Deus, que não redarguem a Deus. Tem muita gente aí, né, que a gente ouve questionando se Deus realmente é justo e se ele realmente é amor. Eles não são mansos. São redarguidores da justiça. São redarguidores de Deus. Isso não é a atitude de um cristão. Ele desconhece a Deus. Ele desconhece a verdade sobre Deus. Ele desconhece a palavra de Deus. Ele desconhece a sua justiça e a sua santidade. Nós lemos também que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos no reino de Deus. Irmãos, uma das características, e amigos, de uma pessoa verdadeiramente convertida, de que realmente ele é um cristão, é que ele não se conforma com as injustiças. Ele não só não participa delas, como ele as condena. Ele não ama a injustiça, ele não é compassivo com ela. Jesus não foi compassivo com as injustiças, e aqueles que são deles também não. Por que João o Batista foi degolado? Porque ele chegou para Herodes, que estava adulterando com a esposa do seu irmão Filipe, e ele chegou e falou: não é lícito você fazer isso perante Deus. Não é lícito você possuir a esposa do seu irmão. E a mulher irritada fez o que fez para que a cabeça de João Batista fosse cortada fora. Mas uma pessoa que verdadeiramente é de Deus, quando alguém lhe mostra o seu pecado, ele aceita e abandona. Ele nem vai fazer o peso. Ele não vai pensar nem nos prós e nos contras. É a vontade de Deus, é o Senhor, ele está condenando isso que eu estou fazendo, então eu estou deixando agora. Porque ele ama a Deus.
Porque ele tem fome e sede de justiça. Porque o Espírito de justiça, o Espírito Santo está nele. Se você não tem fome e sede de justiça, e se você ainda pratica a injustiça no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus afazeres ou em qualquer outra coisa, então você não se enquadra entre aqueles que têm fome e sede de justiça. Você não é um bem-aventurado perante Deus. Outra coisa que caracteriza os bem-aventurados é que eles são misericordiosos. E estes alcançarão misericórdia da parte de Deus. E sabe por que eles são misericordiosos, irmãos? Porque eles sabem o quanto Deus foi misericordioso com ele. Eu sei o quanto Deus foi misericordioso comigo. Ele poderia me lançar no inferno. Ele poderia deixar eu morrer nos meus pecados. Mas ele trouxe ao meu entendimento o seu evangelho de salvação. Ele permitiu que eu vivesse o suficiente para entender e crer no evangelho. Isso foi pela sua misericórdia. O que Deus fez por mim, por misericórdia, faz com que eu também seja misericordioso. Todo cristão misericordioso, porque Deus é o tempo todo misericordioso com ele. Pessoa que misericórdia para com seus. Se você não é capaz de perdoar, eu conheço pessoas que falam, eu não perdoo. Ou diz aquela famosa frase, né? Eu perdoo, mas não esqueço. É uma forma de dizer que ele não perdoa. Ele não conhece a misericórdia de Deus. E ele, consequentemente, também não é misericordioso. Ele não é um bem-aventurado. Aquele que tem o Espírito de paz, o Espírito Santo, o Espírito de misericórdia, ele é misericordioso. Sempre. Sempre. Porque ele é de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, esse limpo de coração aqui não é aquela pessoa que vai se limpando a si mesmo. Não, mas pelo poder do Espírito de Deus que nele habita, e eu estou falando isso porque é verdadeiro biblicamente. A palavra de Deus diz lá em Romanos que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, habita em todos aqueles que são de Cristo. Este é o poder que regenera. Este é o poder que santifica verdadeiramente. Não é que as pessoas, os cristãos, eles são esforçados e por isso eles conseguem ser o que são. É porque eles são regenerados pelo poder de Deus. É diferente. É porque o poder que habita neles é maior do que o que está no mundo. O poder que opera é maior. Logo, um cristão, um bem-aventurado, ele deixa a malícia, a astúcia, a má intenção, a sutileza. Ele é singelo, de coração. Ele não faz aquelas coisas para levar vantagem. Para enganar, se passando por verdadeiro, mas sendo falso. Não, ele é limpo de coração. Ele é um bem-aventurado. Bem-aventurados pacificadores. Aquele que é de Deus tem paz. Jesus falou para os seus discípulos, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Não é aquela paz mundanista
que hoje existe e amanhã não existe mais, dependendo das circunstâncias. A paz de Deus, ela é perene, ela permanece. Ela envolve a pessoa e ela é poderosa o suficiente para vencer os males que há no mundo e que há nas pessoas também. E ele é uma pessoa de paz e não de guerra. Mesmo que o outro queira guerra, ele vai produzir a paz. Porque ele tem paz interior. Não é por conta dessa filosofia mundanista de paz, paz, mas na verdade as pessoas, né, eles próprios não têm paz. Mas o cristão tem verdadeira paz. E por isso ele é um pacificador. E para terminar, as últimas 3 bem-aventuranças dizem: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, disse Jesus, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Eu falei no começo que isso é contra a filosofia, a ideologia mundanista de vida, né? Os princípios mundanistas. Ah, que isso? Bem-aventurado um cara que está sofrendo perseguição? Sim. Se é porque você é um cristão, se é porque você vive Cristo, se é porque você é de Cristo, então você é um bem-aventurado. Sabe por quê? Porque é o que Jesus falou aqui. Grande é o vosso galardão nos céus. Primeiro, você já não está mais entre os condenados. Você não é mais uma pessoa vendida como escravo a um mundo onde o maligno reina, onde o pecado jaz ao tempo todo e opera. Mas você é um defensor da justiça. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Ele está falando aqui a justiça de Deus, não dos homens, tá? Você é um defensor do evangelho. Você é um defensor da vontade de Deus. Nenhuma pessoa verdadeiramente defensora desse livro aqui, irmãos e amigos, ele vai ser bem quisto no mundo. Não. Porque ele não vai concordar com nenhuma sorte de pecado. Ele não vai concordar, não porque ele quer ser o bonzão, mas é porque o seu Deus não concorda. Ele é um representante de Deus. O cristão é um representante de Deus. É um embaixador de Deus. E ele tem que aprovar o que Deus aprova e desaprovar o que Deus desaprova. Ele tem que mostrar que as pessoas que praticam a injustiça, né, e que vivem mundanamente, ele está sobre a ira de Deus. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, diz a palavra de Deus, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus, mas é do mundo. Você é um seguidor de Deus ou você é um seguidor do mundo? Você não pode ter dois senhores. Nesse mesmo Sermão do Monte, Jesus fala isso. Ninguém pode ter dois senhores. Ou há de amar um e desprezar o outro, ou vice-versa. Você não pode amar o mundo e ao mesmo tempo amar a Deus. É impossível isso, eu tenho que te dizer. Você não pode viver no pecado e ao mesmo tempo querer o céu. Não é possível. Ou você é um bem-aventurado, conforme essas bem-aventuranças, ou você está debaixo da maldição e do pecado, da ira de Deus e da condenação infernal e eterna. Você crê na palavra de Deus? Você crê em Deus? Você fala no nome de Deus? Então, o que eu acabei de pregar aqui é o que ele disse. Creia nele.
Todos os que são salvos aqui dessa igreja, todos os que têm o seu nome escrito no livro da vida, se humilharam perante Cristo, reconheceram-se os seus pecados e confessaram: Senhor Jesus Cristo, salva-me. Pela sua justiça, não pela minha, pela sua graça, pelo poder da cruz, pela justiça que há na cruz de Jesus. Salva-me, porque eu sou um pobre perante o Senhor. Mesmo que você seja abastado financeiramente, mesmo que você tenha carro do ano, mas se você não tem Cristo, você é um miserável perante Deus. Eu não quero que Deus te tire nada do que você tem. Pelo contrário, eu quero que Ele te agregue. Mas muito mais do que bens nessa vida, eu quero que Ele te agregue a salvação que há em Cristo Jesus. Eu quero que você seja um bem-aventurado perante Deus e também perante os homens. Mas aqueles que verdadeiramente temem a Deus e não os pecadores. Porque se eu sou um bem-aventurado perante os pecadores, é porque eu estou vivendo no pecado. Creia em Cristo. Bem-aventurados são esses aqui. Não é o que o mundo prega, mas é o que Deus prega. Quem vai nos julgar não é o mundo, mas é o Deus Todo-Poderoso. Todo joelho se dobrará perante Jesus Cristo. Dos que estão em cima da terra, embaixo da terra, nos céus e na terra, no mar, todo joelho se dobrará. Ninguém vai ficar na cova. Justos e injustos hão de ser ressuscitados para serem julgados no dia de Jesus Cristo. Você crê? Amém, se você crê. Confessa a Jesus Cristo. Creia que Ele veio para salvar você também. Deus abençoe.